Olá, pessoal, boa noite. A gente vai fazer mais uma edição do Webinar Essentials. É um momento em que a gente sempre está aqui falando sobre gestão de projetos socioambientais. Hoje a gente tem um convidado muito especial, que é o Daniel Pessini. O Daniel é um colega de trabalho e também um colega que gosta dessa temática. Ele vai se apresentar daqui a pouquinho. E a gente trouxe um tema para debater hoje, que é justamente a avaliação de resultados e impacto de projetos socioambientais. Eu sou Jamile Marques, eu sou bióloga, eu sou mestre pela UFRJ em ecologia e tenho especialização em gestão de projetos pela Fundação Getúlio Vargas. Ano passado, não, já tem 2 anos isso, eu publiquei um livro nessa temática, foi um livro idealizado por mim justamente pela percepção da falta de literatura que conecte esses dois universos, a gestão de projetos e o universo socioambiental. Esse livro foi em 2022, e mais recentemente, ano passado, eu publiquei um outro livro, juntamente com o Instituto Chico Mendes, de Conservação da Biodiversidade, que também se dedica a estudar esse tema, né? Ou seja, como a gestão de projetos pode servir como ferramenta para a gestão socioambiental. E um dos aspectos importantes dessa conversa é a gente conseguir avaliar o resultado dos projetos e seus impactos. Por isso eu trouxe o Daniel aqui, ele é fera nessa temática, ele vai conversar com a gente sobre isso. Eu já passo a palavra para o Dani se apresentar e, na sequência, a gente começar a fazer o bate-bola aqui. Tá certo, Dani? Tá contigo. Boa noite a todos. Boa noite, Jamile. Obrigado pelo convite. Eu acho que é um prazer estar aqui. Né? Trabalhar junto com você é sempre um prazer, e poder participar das atividades extra-trabalho, né, é mais prazeroso ainda. A gente acaba tendo mais liberdade aqui de poder falar sobre assuntos que são interessantes. Né? Então, para quem não me conhece, eu sou sociólogo de formação, né? Eu graduei em Sociologia na Unicamp, nos idos anos 2000, já faz um tempo. Depois da graduação, eu fiz um mestrado em Demografia, também na Unicamp. Né? Ao final do meu mestrado, eu acabei deixando de lado um pouco a carreira acadêmica e entrei, de fato, no mundo profissional de consultoria, trabalhar em alguns lugares fora do Brasil, especialmente no continente africano. Tem muita demanda por demógrafos lá. E nesse mundo de projetos, acabei me especializando em sustentabilidade depois pela FGV aqui de São Paulo. Então, essa minha mistura de formação acadêmica e profissional alternadas, né? E algo que eu sempre prezei, porque eu não acredito muito nessa separação entre o mundo acadêmico e o mundo profissional. Eu acho que eles devem andar juntos, ou o mais próximo possível. Claro que cada um deles tem suas peculiaridades, seus objetivos específicos, mas tem uma área comum entre os dois. Eu acho que essa área comum é uma área que me atrai muito, uma área voltada à aplicação de conhecimentos. Né? E é justamente a área onde a avaliação de projetos, especialmente a avaliação de resultados e de impactos de projetos sociais, é a área onde essas metodologias são desenvolvidas, elas florescem, né? Uma área de ciência aplicada. Legal, Dani. E aí, Dani, para a gente começar assim, trazendo um pano de fundo para todos que nos assistem agora, projetos, né? Da onde vêm os projetos? Ou seja, da onde a humanidade, você que é um especialista no tema, da onde a humanidade tirou essa coisa de pensar em projetos, em projetizar as atividades? Para a gente dar um start na nossa conversa, Dani. Sabe que eu acho ótima essa pergunta. No começo, eu até, a primeira vez que eu li no script, eu pensei assim, aquela pergunta fundamental, né? Como quando alguém pergunta de onde vêm os bebês, não? Algo parecido, assim. Então faz a gente pensar. Como uma pessoa que vem da área social, eu entendo que um projeto vem de uma necessidade de mudança, de se produzir algo novo para uma situação específica. Né? Então, no mundo social, os projetos sociais têm muito esse caráter, né? Você tem uma necessidade identificada, você tem uma realidade que você quer transformar. Isso pode acontecer tanto numa escala micro, pequena, local, né? De uma comunidade, por exemplo, ou numa escala ampliada, né? De uma cidade, de um estado,
enfim, de um país, inclusive, né? Chegando ao ponto de se tornar uma política pública, por exemplo. Mas, fundamentalmente, projetos vêm da necessidade de produzir uma transformação na realidade, né? A mesma coisa vale para projetos de fora do mundo social, eu entendo. Assim, é produzir algo novo, um produto, alguma forma de utilidade, né? Ou seja, produzir benefícios que não existiam antes. Acho que essa é a ideia por trás. Boa. E aí, Dani, a gente, ao longo da nossa conversa, a gente vai falar sobre escolas, né? Ou seja, instituições de referência mundial, para que a nossa audiência possa se ancorar, né, caso esteja começando a aprofundar nesse tema. E aí você trouxe uma definição de projetos que me remete muito ao PMI, né, a essa instituição global tradicional da década de 60, cujo eu sou uma das suas seguidoras, digamos assim, né? Eu sou filiada ao PMI já desde 2016, e o PMI traz isso, ele fala sobre isso, né? Ele conceitua projetos assim, empreendimentos que têm sua data de início, têm sua data de término, e são empreendimentos que vão entregar resultados únicos, produtos únicos e serviços únicos, ou seja, foi como você falou, né? Vai tirar a gente de uma situação atual indesejada e vai levar a gente para uma situação futura que hoje não existe, mas vai passar a existir a partir do momento em que você empreende um projeto. Então, assim, foi legal que, conforme você foi falando, eu fui lá resgatar o PMBOK e falei, poxa, é uma definição que é bastante já aceita, né, Dani, no mundo prático e da literatura também. E aí, Dani, dito isso, como você falou, né, projetos eles vêm para mudar uma realidade. E aí a pergunta próxima que fica é assim, por que é importante você conseguir fazer uma boa gestão de um projeto, né? Ou seja, o que um profissional como nós, que está dedicado à área socioambiental, o que ele ganha enquanto profissional a saber gerenciar bem um projeto? Essa também é uma pergunta boa e difícil ao mesmo tempo, né? Especialmente quando a gente vê várias situações em que projetos não são bem gerenciados, apesar da importância que eles têm. Eu acredito que é importante, primeiro, porque isso envolve recursos, né? Não só recursos financeiros, mas também recursos humanos, tempo, esforço. Isso tudo acaba, vamos dizer assim, gerando expectativas também. Então, gerenciar bem um projeto é importante, primeiro, para você usar de forma adequada e sábia os recursos, né? Não abusar do tempo das pessoas, fazer com que elas se sintam motivadas, porque sabem que o resultado está vindo, né? E, ao mesmo tempo, produzir o resultado almejado, né? Acho que isso é fundamental. Ainda nem quero entrar na ideia de custo-benefício, não é isso. Eu acho que é antes disso, na verdade. O gerenciamento de projetos é importante para você atingir os objetivos que você almeja, de fato, num tempo razoável dentro de uma agenda específica que você tem. Por isso que é importante. Muitas vezes você inicia um projeto esperando um resultado, um projeto social, e acaba produzindo outro resultado, que nem era esperado, por exemplo. Isso pode acontecer, né? Ou nem chega em resultado nenhum, o projeto é interrompido, né? E recursos são desperdiçados, o tempo das pessoas é desperdiçado, expectativas são frustradas, né? Isso no mundo social pode gerar, vamos dizer assim, repercussões, ecos, né? Você cria uma expectativa em uma comunidade, ou em um grupo de pessoas, ou numa sociedade como um todo. E quando essa expectativa é frustrada, você pode ter problemas sociais, pode gerar conflitos, pode gerar uma série de desentendimentos, né? Então, talvez, enquanto nos projetos, vamos dizer, do mundo não social, vamos dizer assim, engenharias, produtos, esses projetos, as consequências deles acabam não sendo tão graves para além do contexto do projeto em si. No mundo social, muitas vezes você pode produzir consequências que vão muito além da execução daquele projeto. Você pode influenciar a forma como uma comunidade ou sociedade enxerga aquela tentativa de transformação, ou os stakeholders envolvidos nessa tentativa de transformação, né, os responsáveis pela condução do projeto, né? Pode ter sérias repercussões aí. E é legal que você trouxe um conceito que é muito comum, que é o conceito de licença social,
né, Dani? Então, quando você fala, a gente antigamente na literatura, a gente se prendia muito ao triângulo de ferro, né, que certamente alguns colegas que estão nos ouvindo conhecem, que é a gente falar em, se você for bem sucedido em 3 aspectos do seu projeto, que era custo, cronograma e escopo, você estaria, né, gabaritando o triângulo de ferro e, portanto, seu projeto seria um sucesso. Com o tempo, a gente percebeu que, além disso, existe a questão da expectativa, que foi o que você comentou, né? Você pode gabaritar o custo, o cronograma e o escopo, porém, se você frustrou a expectativa do seu cliente, e em muitos casos, projetos como os nossos, né, da nossa natureza, os clientes são, inclusive, a sociedade, os órgãos públicos, você vai frustrar a expectativa e aí entra lá no conceito de licença social, que a gente bem conhece, né, Dani? E aí, Dani, isso tudo que você falou, vou te fazer uma pergunta assim super filosófica, viu? Mas eu acho que ela tem bastante pé na realidade e a gente que está no dia a dia trabalhando com isso, a gente acha que vive com isso na cabeça e no coração. Você acha, Dani, que projetos são capazes de mudar o mundo? Olha, sim, eu acredito que sim. A gente pode analisar um pouco a taxa de sucesso de projetos, pensando nos projetos sociais sempre. Muitas vezes eles não atingem tudo o que gostariam de atingir, mas alguma transformação eles produzem, né? Então, eu acho que sempre que você inicia um projeto, você realmente tem essa intenção e tem o potencial de produzir uma transformação, seja ela pequena, local ou grande, né? Claro, projetos grandes são muito mais difíceis, exigem muito mais gestão e gestão de muito mais qualidade, né? Pela complexidade deles, né? Pelo número de stakeholders envolvidos, pela escala dos benefícios que eles pretendem gerar e que podem não conseguir gerar, né? Então, a ideia, sim, é produzir uma transformação e os projetos de fato podem. E quando a gente olha para a história, de fato o mundo vem se transformando através de projetos. Se você pegar da Revolução Industrial para cá, principalmente, né, quando a administração, por assim dizer, e a gestão de projetos começou a ser tratada primeiro como uma técnica e depois como algo mais científico, né? E no século XX, então, de uma forma bastante sistemática e científica, você vê que sim, é o principal modo de transformação da realidade. Então, projetos podem transformar o mundo e eles transformam o mundo de fato. Legal. E, Dani, você acha que para profissionais do segmento socioambiental, ou seja, eu falo muito socioambiental porque eu particularmente não acredito na divisão desses 2 aspectos. Eu acho que tudo que é social é ambiental e vice-versa, né? Então, quando eu falo assim, para projetos sociais, ambientais e socioambientais, que na verdade eu acho que é isso, e humanitários também, como a gente vê um mundo bastante em crise, né, um mundo bastante convulsionado, você acha que para profissionais que trabalham nesse segmento é importante dominar os conceitos e as ferramentas da gestão de projetos? Ou seja, eu falei do PMI, né, quando a gente vai lá no PMBOK, 6ª edição, 7ª edição, você vê lá as áreas de conhecimento, né, no 6ª edição, custo, cronograma, qualidade, stakeholder e por aí vai. Você acha importante um profissional como nós, né? Eu, bióloga, você, sociólogo, que hoje atua numa empresa multinacional, entender desse tipo de conceito, desse tipo de ferramenta? Eu não tenho a menor dúvida que sim. E importante porque é a forma com que você garante realmente que aquele projeto aconteça e produza os resultados. Fazendo um paralelo aqui com a minha história pessoal, por exemplo, eu vim da universidade, onde eu era bastante motivado com determinadas causas, e queria produzir transformações dentro dessas causas que eu estava envolvido. Mas muitas vezes eu não sabia como fazer isso, né? Ter a vontade, ter a motivação é importante, não tem a menor dúvida que é. É fundamental. Mas saber como também é importante, né? Então eu diria que quando eu falo projetos sociais, é mais para enfatizar um pouco o conjunto de disciplinas que tratam das questões sociais, mas de forma alguma está separado do ambiental, né? Mas pensando um pouco no conjunto de disciplinas que tradicionalmente trabalham questões sociais, especialmente no Brasil, né? Pessoal de economia,
de assistência social, serviço social, ciências sociais, que é a minha área, várias outras áreas também. De modo geral, a formação brasileira ela é pouco focada em aplicação, era tradicionalmente pouco focada em aplicação. A universidade acabava formando intelectuais, pessoas super cultas, eruditas, que iam escrever artigos, iam trabalhar em jornais, enfim, produzir reflexões, mas muitas vezes essas reflexões acabavam não sendo aplicáveis. Falta instrumento, falta método. Alguns profissionais se destacaram e seguiram esse caminho, mas o grosso da formação não seguia muito por aí. Então, a minha trajetória foi justamente uma trajetória de busca por esses instrumentos. Foi o que me aproximou, primeiro, da ciência social aplicada, demografia, e depois da gestão de projetos. Foi quando eu comecei a tomar conhecimento de algumas metodologias de gestão, principalmente através da área de monitoramento e avaliação, que é uma área bastante próxima da demografia, né? Trabalhar com indicadores sociais, acompanhar a evolução deles, ver se eles estão refletindo alguma transformação de fato, né? Então, a busca por isso acabou me trazendo para a área de gestão. E hoje eu consigo perceber que se a gestão de projetos fosse uma disciplina dentro de todas as formações, por exemplo, ela seria muito útil. Não é necessário ter uma formação extensiva na graduação, mas uma formação introdutória para apresentar, né, esse conjunto de possibilidades aí para quem quer trabalhar de uma forma mais aplicada, né, com projetos. Eu acho que seria uma boa forma, por exemplo, de mostrar esse caminho possível, né? Legal. E é curioso, Dani, você comentar isso, porque de 2017 a 2021, eu ministrei uma disciplina que, inclusive, foi uma das minhas reflexões, estímulos, enfim, foi uma das fichas que caiu quando eu quando eu idealizei esse livro, né, que eu publiquei em 2022, que foi assim, essa pós que eu dava aula é a pós-graduação em que eu fiz o meu mestrado, a pós-graduação em ecologia da UFRJ. E aí eu fiz a minha graduação, né, biologia toda na UFRJ, depois fiz o meu mestrado lá, e foi como você falou, em nenhum momento dessa trajetória acadêmica eu fui apresentada a conceitos de gestão, que no fundo são conceitos vindos lá da administração, né, dessa área de conhecimento da administração. Então, zero contato com essa temática. E depois, por minha busca, por entender que eu sempre trabalhei com projetos socioambientais, eu decidi fazer um MBA em gestão de projetos. E aí depois que eu terminei o MBA na FGV, eu voltei para o UFRJ e passei a ministrar uma disciplina que eu cunhei e tem um nome justamente muito parecido com o livro, porque o livro ele vem toda essa minha reflexão, né? Que a disciplina lá chama-se Conceitos e Ferramentas para o Gerenciamento de Projetos. E aí o feedback que eu tive com os alunos, né, dos alunos nesses 5 anos que eu ministrei a disciplina lá, esse ano deve retomar a disciplina, é que o que eles sempre falam assim, caramba, por que a gente não teve essa aula desde o primeiro dia da faculdade? Então, depois que eles têm contato com o conteúdo, essa ficha cai, né? Tipo, poxa, isso aqui, se a gente tivesse conhecido isso aqui, né, desde o início, teria ajudado muito. Então, o mínimo, né, de organização, de raciocínio lógico, de causa e efeito. Eu uso muito uma ferramenta que chama-se Project Model Canvas, e o Project Model Canvas foi produzido pelo professor Finocchio, e ele fez isso a partir do Business Model Canvas, e ali você coloca, basicamente, você faz um planejamento integrado do projeto ali, como ainda um rascunho geral do projeto, e eu uso muito isso nas minhas aulas. Hoje eu dou aula na Souza Marques, na pós-graduação da Souza Marques, e é muito interessante como os alunos, ao fazer esse exercício, e na hora de fazer a triangulação, né, entre as áreas de conhecimento, há incoerências. Então, assim, a nossa mente, ela acaba sendo incoerente algumas vezes, na hora que você está projetando uma iniciativa, né, um projeto. Se você não tem ferramentas, você acaba caindo em certas armadilhas. Então, as ferramentas, elas ajudam, não que elas são salvadoras da pátria, mas elas ajudam a moldar e a estruturar o seu raciocínio para que você não caia em certas armadilhas ou desatenções que no futuro vão cobrar o seu preço, né, Dani? E aí, falando sobre isso, Dani, quais são as suas instituições de referência? Eu tenho as minhas, mas eu quero te ouvir primeiro.
que você busca, né, que você ancora o seu conhecimento, sua trajetória. A gente sabe que não podemos parar de estudar nunca, né? Nós dois temos certificação em uma delas, eu vou deixar você falar e depois eu complemento. Então, quais são as instituições globais de referência que você se ancora para continuar estudando, se especializando, trocando, para que a gente possa aqui dar uma luz para o nosso público? Só retomando um pouquinho do tópico anterior ainda, a gente fala nessa dicotomia entre o mundo acadêmico e profissional, mas se você parar para pensar, o mundo acadêmico é movido por projetos também, você faz um projeto científico. Isso. Né? E se eu tivesse tido conhecimento de ferramentas de gestão quando eu fiz meu mestrado, com certeza eu teria feito meu mestrado em 2 anos e não em 3 anos. Perfeito. Eu ouço muito isso dos alunos, viu, Dani? Eles falam, nossa, se eu soubesse disso aqui antes, minha vida tinha sido muito mais tranquila, porque sofreria menos, né, Dani? Porque teria atalhos, teria estrutura. Então, eu não tenho dúvida, quando eu converso com eles, eu sempre trago muitos exemplos do mundo corporativo, mas eu não tenho dúvida, e eu falo isso para eles, um TCC, uma tese, uma dissertação, são projetos, porque se você pega lá no conceito de projetos que você falou lá no início, né, empreendimentos com data de início, data de término, tem investimento, tem um escopo a ser entregue, tem uma entrega diferente que assim não existia antes da iniciativa ser empreendida. Então, sem dúvida, são projetos, né? Assim como são projetos de empresas, são projetos. Sim, exatamente. Mas pensando aqui nas instituições de referência, né? Bom, começo pelo PMI, obviamente, eu acho que foi meu primeiro contato também, apesar de não ter a certificação do PMI. Quando eu comecei a procurar informações sobre gestão de projetos, é a primeira referência que aparece, obviamente, né? Sempre apareceu, já há bastante tempo. Então, foi meu ponto de partida também. A partir daí, por incrível que pareça, eu acabei tomando conhecimento de uma instituição chamada IAIA, International, a Organização Internacional de Avaliação de Impactos Sociais. E ela foi muito importante porque começou a me apresentar para alguns conceitos de gestão de projetos sociais que são muito importantes dentro da área. A ideia de quadro lógico, de marco lógico, por exemplo, né, de como estruturar um projeto social e avaliar resultados e impactos dele. E também a questão da avaliação de impactos sociais em licenciamentos de outros projetos, né, que é um outro tipo de avaliação de impacto, nesse caso. Então, ela foi uma instituição muito importante, porque é uma das primeiras instituições a sistematizar a ideia de participação pública em grandes projetos, a ideia de licença social para operar, né, de construir o projeto com a participação, né, de produzir soluções que são baseadas em contribuições da comunidade impactada por determinados projetos, né. Eles são tão importantes que eles acabaram influenciando órgãos internacionais, Nações Unidas, por exemplo, que também é uma outra referência para mim. Você pega dentro dos diversos órgãos das Nações Unidas, cada uma tem seu próprio manual de monitoramento, de avaliação e de gestão de projetos para a área, né? Ela tem um modelo próprio, inclusive. Também usa muito a ideia de marco lógico, é um instrumento muito forte dentro da área de desenvolvimento, né? Então, isso contribuiu muito para a minha formação, e foi quando eu finalmente descobri o PM for NGOs, que é a instituição, vamos dizer assim, irmã ou filha, talvez, do PMI, eu acho que é irmã, né, ou prima, com algum grau de parentesco, vamos dizer assim. Né? Ela bebe muito na fonte, né, Dani? Sim, é a instituição que, de certa forma, adaptou tudo aquilo que já havia sido sistematizado pelo PMI para a área de projetos de desenvolvimento, ou projetos sociais, por assim dizer, né? Então, ela fez uma visão crítica sobre aquilo que é aplicável e aquilo que não é tão aplicável assim ao mundo social. Acho que bebeu muito, né, na fonte de lições aprendidas, né, de conhecimento gerado por projetos anteriores, né, tanto da área social como de outras áreas, e produziu um corpo de conhecimento bastante específico para a área de projetos de desenvolvimento, né, contemplando aí as peculiaridades da área mesmo. Então, acho que para esse tipo de projeto, é uma instituição de referência hoje, não tem a menor dúvida.
Legal. E você é certificado por... As minhas também são essas, viu, Dani? A minha, como eu havia comentado, o PMI, ele é fruto da minha interação com o MBA da FGV, né? O nosso MBA na FGV, ainda é, né? Todo estruturado com base no PMBOK, que é esse guia de referência que o PMI publica periodicamente. Então, quando eu decidi estudar gestão de projetos, o PMI também foi a referência para mim. E aí, como você comentou, essas instituições é muito comum que elas tenham certificações, né, internacionais, certificação em risco, certificação, que é a mais pop do PMI, né, a mais popular e talvez a mais desejada por muitos e muitos anos é o PMP, né, que é essa certificação de gestão de projetos internacional. Eu me certifiquei em 2018 e mantenho a certificação, porque eu acho interessante isso também de algumas instituições. Sim. Né, o PMI tem a lógica do PDU, que faz você continuar se aperfeiçoando, continuar estudando, se manter atualizado, para que, através da comprovação desses créditos, né, que você participa de uma palestra, você ministra uma palestra, publica um livro, lê um artigo, isso tudo vai acumulando esses pontos, que eles chamam de PDU. Então, a minha escola sempre foi o PMI. E aí, depois, até muito fruto do trabalho que a gente está desenvolvendo juntos, né, nessa nossa empresa, eu conheci também o PM for NGOs, era uma instituição que eu não conhecia através dessa nossa empreitada juntos, e eu achei muito interessante, porque como você falou, ela traz esse olhar que bebe lá, ela cita inclusive o PMI e o PMBOK, né, nos seus livros, ela também tem guias, né, ela também tem publicações para orientar, assim como o PMI tem o PMBOK, e ela também tem as suas certificações. A gente se certificou recentemente por uma delas, né, Dani? Que é a do Project The Pro. Depois eu queria até que você falasse um pouquinho mais sobre isso e o que tem no Project The Pro, o que ele tem de interessante. Você já falou de alguns nomes aí, marco lógico, né, quadro lógico, teoria da mudança e tudo mais. Queria que você explicasse melhor, porque talvez, muito provavelmente, eu chutaria que, assim como eu e você, há pouco tempo atrás, não conhecíamos essa instituição, né? Você deve conhecer mais tempo que eu sou bem novata nessa instituição. Aí explicasse um pouco para o nosso público, porque eu acredito que muita gente não conhece ainda, né? A PM for NGOs, o Project The Pro, as certificações possíveis, né? Para a galera que está querendo melhorar currículo. Aí queria que você falasse um pouquinho sobre isso tudo, Dani. Deixa eu abrir o microfone. A PM for NGOs é uma organização bastante nova. No Brasil, principalmente, ela é muito recente, né? Eu acho que no mundo, nos Estados Unidos, principalmente, ela deve ter aí, no máximo, uns 15 a 20 anos que foi fundada. Acho que menos que isso. Né? 15 ou 10 anos. No Brasil, eu diria que não tem 10 anos ainda. Mas já é uma certificação que surgiu, a certificação se chama Project The Pro, que é a metodologia. Eles têm duas certificações, né? Uma chamada Project The Pro Foundation, que seria a certificação básica da metodologia, e tem uma outra chamada Practitioner, que é uma certificação mais avançada, baseada em práticas que você aprendeu ao longo do exercício aí profissional, né? A avaliação dela é mais uma avaliação prática, com uma duração bem maior, durante semanas, talvez até meses. Aí. E é uma certificação voltada para quem vai se tornar um formador da metodologia. Então, eu sou certificado no Foundation, né? Mais para o meu uso profissional mesmo. Quem sabe algum dia eu faça a outra certificação. Além dessas, eles têm algumas outras certificações específicas. Então, eles têm um Project Finance Pro, específico em finanças de projetos sociais. Eles têm uma outra certificação chamada MIL de Pro, que é focada em monitoramento e avaliação de projetos. Né? Monitoramento, avaliação e aprendizado. Né? O MIL, lá o L no final, é de Learning. Então, é uma certificação que me interessa também, porque eu sou muito ligado à área de monitoramento e avaliação. Talvez eu faça ela primeiro. Mas voltando aqui à instituição, ela tem praticamente pouco tempo. Ela surgiu a partir de grupos de profissionais ligados à área de desenvolvimento que sentiam falta
de ter suas metodologias e o corpo de conhecimento produzido pela área sistematizado, como o PMI fez. Então, eles começaram a produzir, vamos dizer, apostilas, rascunhos, até que surgiu, de fato, a associação e ela se propôs a codificar ou sistematizar o conhecimento da área, né? E, de fato, ela bebeu muito na fonte do PMI, porque é a principal fonte para a área de gestão de projetos, né? Não tinha uma outra referência da área antes do Project for NGOs ser criado. Então, hoje, eles têm os guias que eles produzem, mas de forma alguma são guias que concorrem, por exemplo, com o PMI, são guias que complementam, na verdade. Eles citam muito o PMI. Então, é uma leitura mais específica. Eu chego quase a ponto de dizer que é uma adaptação do PMI. Eles enfatizam, né, as disciplinas dentro do conjunto de conhecimento do PMBOK, que são disciplinas que têm um maior peso na área de desenvolvimento, né? E a gente sabe que lidar com projetos sociais é muito difícil. Eu falo que são os projetos mais difíceis de todos, porque eles são muito dinâmicos. A sociedade está em movimento permanente, ela muda de opinião, inclusive, né? Algo que era bom e bem visto em um momento se torna ruim ou mal visto em outro momento, às vezes em uma questão de instantes, né? Nem leva muito tempo. Então, gerenciar projetos sociais que tem muitos stakeholders é muito difícil, né? Você tem que ter uma gestão de stakeholders excelente, tem que ter um diálogo permanente com eles, tem que passar a mensagem certa para as pessoas certas, né? Gerir todas as expectativas que são criadas, né? Entregar aquilo que de fato foi combinado para não gerar nenhuma frustração. Isso é muito difícil. Então, ela acaba enfatizando essas disciplinas, né? A gestão de risco é outra que eles enfatizam muito, né? Projetos sociais têm riscos altíssimos, né? Dado esse dinamismo, a imprevisibilidade de algumas situações, a impossibilidade de controlar outras situações, né? Você está falando de pessoas, você não pode controlar as pessoas, né? Você pode, no máximo, influenciar as pessoas. Elas têm autonomia, elas têm a independência delas, né? Têm suas vontades. E Dani, você falou um ponto aí importante, que cada projeto, eu costumo dar esse exemplo em sala de aula, né? Quando eu estou palestrando, quando eu estou em sala de aula, cada projeto tem sua peculiaridade, né? Então, se a gente pensar lá nas áreas de conhecimento, óbvio, você tem um repertório, que eu acho que foi outro ponto que eu peguei assim da sua fala, você tendo repertório, o que eu sempre falo nos eventos que eu palestro, aula, você tendo repertório fica mais fácil, porque não vai ser tudo igual, não vai ser tudo, né, aquela fabriquinha, não vai. Então, um determinado projeto, você teve lá na África, super desafio, você usou um set de conhecimentos. Hoje você está no Brasil, um super desafio também, que eu conheço muito bem, que eu estou contigo nessa. Então, a gente usa um outro set de conhecimento, né? Então, se a gente tem repertório, facilita. Se a gente é restrito, fica difícil. E cada projeto tem a sua peculiaridade, né? Então, eu costumo brincar assim com os alunos, né? Se você está numa cirurgia, uma cirurgia médica, aquilo ali é um projeto. Se você pensar lá no que é conceito de projeto, né? Tem hora para acabar, tem hora para terminar, tem um escopo, tem um custo, tem tudo. Então, para o projeto cirurgia, o tempo, ele vai ser plástico, porque você não vai fazer correndo, você tem o tempo, você falou que a cirurgia ia acabar em 5 horas, tem que acabar em 5 horas, você vai deixar a pessoa lá toda aberta porque o tempo acabou. Não, então, assim, cada projeto tem a sua nuance. Já, por exemplo, guardadas as suas devidas exceções, que o Brasil, às vezes, não é muita referência, mas se você pensar lá num projeto olímpico, né? Olimpíada vai acontecer no dia X, aquilo ali não é maleável. Ela tem que, né, começa no dia X, então tudo que é para antes dela tem que acabar antes. Você tem que entregar o estádio, as arenas, fora o Brasil, que o Brasil é essa loucura, né? Os alojamentos, tudo isso naquela data, porque não tem como adiar a Olimpíada, né? Tem que ser naquela data. Então, cada projeto tem o seu ponto sensível e a gente tem que se resguardar e ter repertório para lidar com todas essas nuances, né, Dani? E aí vem uma outra pergunta para a gente agora dar bastante foco na questão da avaliação, né? Avaliação e monitoramento. Inclusive, o PMI ele traz lá nos processos dele, né, como um dos processos justamente o monitoramento e o controle.
Quando a gente vai lá no PMBOK sexta edição, fala, né? Um dos processos é monitorar e controlar. Então, monitorar, essa ideia de você estar olhando e controlar, é a ideia de você tomar ação a partir do que você controla, do que você olha, né? Do que você monitora. E aí eu venho para a nossa pergunta da nossa noite aqui principal, Dani, qual é a importância da avaliação, né, tanto de resultado quanto de impacto? Eu queria até que você explicasse para o público a diferença conceitual entre resultado e impacto, que ela existe, e eu gostaria que você trouxesse para a gente, né, qual é a importância, então, para os projetos socioambientais da gente fazer avaliação de resultado e de impacto. Bom, essa é a pergunta de 1 milhão. Eu acho que, assim, na área de projetos de desenvolvimento, talvez seja uma das disciplinas mais importantes, porque é através dela que você comprova que você produziu a mudança desejada ou se aproximou ao máximo daquilo que você desejava. E está intimamente ligado o monitoramento e avaliação com a avaliação de impacto. É tão ligado que não pode andar separado, você não pode fazer um sem o outro, né? Monitorar é pré-requisito para avaliar impacto depois. É muito difícil avaliar impacto sem ter feito um monitoramento. Até existem metodologias para fazer isso, mas vamos dizer, a qualidade da avaliação, ou o rigor, ou a acuidade da avaliação acaba sendo muito mais reduzida, né? Mas eu gosto de colocar, pensa no ciclo de vida de um projeto, né? Vamos pensar, eu vou inclusive usar aqui o modelo de ciclo do DEPRO, por exemplo. O DEPRO tem 5 fases, é um pouco diferente do PMI, porque ele trabalha com a ideia de ondas sucessivas. Também é previsto no PMI, mas acaba sendo o modelo principal dentro do projeto DEPRO. Ele tem uma fase de identificação e definição do projeto, que geralmente é pensada pelos financiadores. A área de desenvolvimento tem muito projeto que é financiado por instituições filantrópicas, por exemplo, né? Fundação Ford, Fundação Rockefeller, USAID, por aí vai, cooperações internacionais, de modo geral. Elas financiam projetos em várias partes do mundo e têm seus padrões aí de contratuais para financiar o projeto. E o monitoramento e a avaliação é um dos padrões que eles requerem, né? Eles querem saber se o dinheiro que foi fornecido produziu os resultados esperados, né? Se reserva até o. Então, o monitoramento e avaliação primeiro, ele é uma forma de prestação de contas para o seu financiador, ou para o seu sponsor, ou para quem esteja bancando o projeto, o dono do projeto. E também é um meio de prestação de contas para a sociedade. Pensando no ciclo de vida, de novo, né? Depois da fase de identificação e definição, você tem ainda uma etapa de configuração e aprovação do projeto, onde você faz um planejamento mínimo dele, e 2 fases que andam em paralelo, uma fase de planejamento do projeto e de execução do projeto, praticamente simultânea. Você planeja ações de curto prazo, executa, a partir do aprendizado e do feedback que você tem delas, você dá sequência aos próximos passos, né? Você não tem um planejamento de ponta a ponta do projeto completo na iniciação dele. Você vai adaptando, é uma forma adaptativa de planejamento também. No final, você tem o encerramento do projeto, que é onde tradicionalmente você faz a avaliação de resultados e de impactos. Mas aí, ok, voltando à questão de monitoramento e avaliação. Monitoramento você executa principalmente durante a execução do seu projeto. Você começou a executar ele, você começa a monitorar um conjunto de indicadores que você definiu, seja das suas atividades, seja indicadores de resultados, alguns indicadores socioeconômicos locais, por exemplo. Vamos pensar que eu tenho um projeto, uma campanha de vacinação, é um projeto, né? Eu vou monitorar a cobertura de vacinação. Tinha 50% de pessoas que foram vacinadas, eu quero chegar no mínimo 80%, porque é a taxa onde a vacina de fato se torna efetiva para aquela população, por exemplo. Então, o meu objetivo é chegar nos 80%. Ao final do meu ciclo de campanha, eu cheguei em 79,5%. Está bem próximo. Talvez eu atinja o impacto que é evitar
com que aquelas pessoas fiquem doentes. Esse seria o impacto. O resultado é vacinar 80% das pessoas. Uhum. É uma distinção aí bem simples, né? Talvez não seja o melhor exemplo, mas acho que funciona. Então, o monitoramento ele pode se estender, inclusive, após o término do projeto, mas aí eu já estou olhando para monitoramento quase que do impacto que eu gerei, ou da contribuição que eu gerei para o impacto, né? Então, monitorar a incidência daquela doença contra a qual eu vacinei aquela população, né? Vamos pensar em poliomielite, né? Monitorar se ocorrem casos de poliomielite naquela população que eu vacinei. Antes tinha, sei lá, 5 casos a cada 1.000 nascidos vivos, né? Depois que eu vacinei, 1 ano depois, passou a ter apenas 1 caso a cada 1.000 nascidos vivos, ou nenhum caso durante 1 ano, seria ótimo, né? Você confere até a erradicação da doença, e o Brasil conseguiu isso, né? Uhum. Isso é uma forma de monitorar, né? Quando eu falo em resultado, o resultado ele é a consequência direta produzida pelas atividades do meu projeto, né? Basicamente seria o benefício gerado pelo projeto, o benefício imediato dele, né? Eu terminei um bloco de atividades, eu terminei o projeto como um todo, produzi aquele conjunto de benefícios. Qual foi o benefício? Ter 80% das pessoas daquela população vacinadas. Isso é um benefício. Qual é o impacto? Evitar com que ocorram casos de poliomielite. O impacto ele ocorre no longo prazo, no médio para o longo prazo. Ele demora um tempo para maturar, para ocorrer. Pensando, eu usei um exemplo epidemiológico aqui, que a biologia acaba sendo um pouco mais rápida, talvez, que o mundo social, né? Uhum. Os germes, eles são bastante acelerados, né? Um ciclo mais rápido. Mas pensando, por exemplo, uma transformação econômica, vamos pensar que eu gostaria de aumentar a renda das pessoas em uma determinada comunidade, né? Isso, primeiro, é muito difícil fazer isso porque a comunidade não está isolada do mundo, né? Ela está num país que tem problemas, que tem inflação, que, enfim, tem vários problemas ali. Então, para eu avaliar o impacto, se eu conseguir ou não alterar a renda das pessoas, eu preciso isolar esse meu impacto, a minha contribuição para essa mudança, das outras influências do meio onde elas estão inseridas, né? Das influências socioeconômicas. Eu posso fazer isso de várias formas. Eu posso usar uma comunidade, um grupo controle, né? Fazer um contrafactual para avaliar isso, por exemplo. O que aconteceria se eu não tivesse feito nada nessa comunidade? Daí eu consigo avaliar. Bom, ela realmente teve uma transformação, aumentou em R$ 10 a renda média das pessoas, enquanto que na minha comunidade de controle não aumentou nada, por exemplo. Mas, falando em modo social, é realmente muito difícil esse tipo de avaliação experimental. Muitas vezes a gente acaba fazendo de forma qualitativa, por exemplo, usando outras medidas, medidas de bem-estar, medidas de consumo, por exemplo. Algumas pesquisas socioeconômicas fazem muito isso, o IBGE faz isso. Quando eles te perguntam quantas geladeiras tem na sua casa, quantos banheiros tem, se o piso é de cimento, de terra batida ou de carpete, né? Qual o material do telhado, das paredes. Eles não estão perguntando isso só porque eles querem saber como é feita a sua casa. Eles estão criando uma classificação socioeconômica ali para atribuir a sua renda, né? Uma renda média para quem tem determinados tipos construtivos. Então, é uma construção sofisticada, assim, monitorar e avaliar impactos sociais acaba demandando muito, porque você precisa pensar bastante sobre aquilo que você vai medir. E a gente está falando do Brasil, que eu não gosto de dizer que o Brasil é um país subdesenvolvido em termos estatísticos. Muita gente fala isso, eu já ouvi isso algumas vezes. O Brasil não é. Temos o IBGE, temos o DataSUS, temos o IPEA, temos órgãos que produzem estatísticas oficiais que são muito bons, tem uma cobertura boa, mas como é um país muito grande, ele não deixa de ter problemas também. Então, muitas vezes, você não consegue monitorar impactos sociais, especialmente numa escala muito pequena, né, numa comunidade, por exemplo, com dados secundários produzidos de fontes oficiais. Para um país, para um estado, isso funciona, né? Você tem robustez ali, né? Tem significância estatística. Para uma comunidade, não. Então, muitas vezes, você tem que produzir o seu dado, né?
que é uma outra dificuldade. Produzir dados custa caro, né? Não é fácil fazer pesquisa, não é barato. Se a população daquela comunidade é maior, isso vai levar tempo. Precisa de técnica também, justamente para ter significância estatística, para possibilidade de minimamente comparar aquele resultado com o de outros locais. Então, é um campo de conhecimento à parte, especialmente a avaliação de impacto, né? O monitoramento ele já está bastante difundido no Brasil, bem ou mal as pessoas fazem, e é bom que façam, mesmo que não façam com as melhores práticas possíveis. É uma forma de aprender. Você monitorou, não fez da melhor maneira, deu errado, você aprende com isso também. Da próxima vez você faz melhor, né? Mas é bom sempre lembrar, existem as referências, né? Tem o Project for NGOs, tem os nossos órgãos estatísticos, tem as agências internacionais, todas trabalham com a ideia de monitoramento e avaliação, tem seus manuais. Foi assim que eu aprendi, por exemplo. Tem nas universidades hoje no Brasil, já está surgindo enquanto disciplina. A FGV tem aqui em São Paulo, por exemplo, um grupo de estudos financiado por um órgão internacional chamado CLEAR, que é focado em avaliação de impacto de políticas públicas, por exemplo. O INSPER, aqui em São Paulo, também tem um grupo de pesquisa específico para monitoramento e principalmente para avaliação de políticas públicas. E eles fazem avaliação experimental, que é uma avaliação de altíssimo rigor, assim, é considerado o padrão ouro das avaliações de impacto. Então, o Brasil está se profissionalizando nisso, assim. Fora do Brasil, principalmente nos Estados Unidos, que é meio que o berço dessa disciplina, é uma disciplina já antiga, ela surgiu no pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial, final dos anos 40, começo dos anos 50, no contexto de financiar a reconstrução dos países atingidos pela guerra e demonstrar que os oceanos de dinheiro que estavam sendo transferidos estavam sendo bem usados. Então, de novo, é uma forma de prestação de contas, mas ela vai além da prestação de contas pura e simples, ela está preocupada em medir o resultado e o impacto daquele projeto. E aí, Dani, eu gosto de falar muito assim, impacto é aquilo que acontece principalmente quando o projeto acaba, né? Então, assim, e quando o projeto acabar, o que vai acontecer? Né? Foi como você falou, os resultados, né, diferenciando aí conceitualmente o que é resultado de impacto, o resultado é aquela entrega objetiva que vai acontecer durante a vida do projeto, né? Então, você vai entregar uma série de coisas, vai fazer uma série de entregas ali que estão previstas na vida do projeto, que vai ser entregue pela equipe do projeto. Então, esses são os seus resultados. É algo que acontece durante a vida útil do projeto que a equipe vai, de fato, fazer acontecer. O impacto não necessariamente ele acontece durante a vida do projeto, né? Porque há situações em que você precisa de tempo, como você falou, né? Para a transformação acontecer. Então, muitas vezes eu gosto de dizer que impacto é aquilo que acontece quando o projeto acaba, porque muitas vezes você não vai ver o impacto durante a vida útil do projeto, mas o resultado tem que ser, porque o resultado vai ser entregue pela equipe do projeto, né, Dani? Sim. Até pegando o gancho na sua fala, tem um exemplo maravilhoso de avaliação de impacto, que é a avaliação de impacto do Bolsa Família. É um programa que já tem desde 2003, 2004, nem lembro agora a data, já faz tanto tempo, né? Mas, enfim, é um programa que tem 15, 20 anos já no Brasil, virou uma política de Estado, né? E a perspectiva do Bolsa Família, a perspectiva de impacto dele, é meio dupla, ela é dupla. Ela tem uma perspectiva mais imediata, que é de aliviar a pobreza imediata, né? Então, transferindo renda. Eu vou transferir 100, 200 reais para aquela família, condicionando ela a manter os filhos na escola, fazer exame pré-natal, a receber o agente comunitário de saúde e por aí vai, né? Só que a transformação de renda, ela tem essa mudança imediata via transferência, mas tem uma outra mudança que nós, demógrafos, gostamos de chamar de transformação intergeracional. Então, são os filhos, as crianças que são obrigadas a ir na escola, porque senão a família não recebe o dinheiro.
Ou o bebê que está em gestação ainda, que a mãe é obrigada a fazer exame pré-natal, senão ela não recebe a transferência. São transformações de longuíssima duração. Então, essa criança ela vai completar o ensino fundamental, eventualmente vai entrar numa universidade, e o impacto de mudança social, aí, de transferência de renda e de mudança de classe social, né, vai acontecer quando ela entrar na vida adulta. Então, a gente está falando de um programa que tem uma perspectiva de impacto de 15 para 20 anos, para ele estar plenamente realizado, para você medir totalmente isso. Né? E medir esse impacto é super difícil. É uma outra forma de medir impacto, que eu acompanho aquela geração. Na demografia a gente chama de coorte, né? Então, nasceu aquela criança, eu acompanho ela até a vida adulta, avaliando de tempos em tempos em que classe social ela está, se ela cumpriu todas as metas previstas para ela dentro do programa, por exemplo. Mesma coisa a família dela. Muitas vezes a transformação social e de renda da família vai vir quando essa criança entrar na vida adulta. Os pais, sei lá, uma pessoa simples, não tiveram seus empregos simples até a aposentadoria, não teve um aumento de renda efetivo deles, mas o filho teve. A anedota lá, e não é só uma anedota, é realidade, né? Do filho do pedreiro ou da faxineira que foi fazer a faculdade de medicina. Essa pessoa, depois que se formar em medicina, ela vai ter uma renda muito maior do que a dos pais. Certamente. Então, você produziu uma transformação social de longa duração e altamente sustentável, porque não é uma... Ao contrário do dinheiro que a pessoa recebeu e consumiu, né, essa é uma transformação duradoura. Né? Você alterou o status social de uma pessoa, ou de uma geração de pessoas. Né? Então, isso foi avaliado, foram feitas amostras e acompanhado em formato de coorte, por exemplo. E tem vários exemplos. Então, é uma outra forma de avaliar impacto. E é uma demonstração, voltando lá no começo da nossa conversa, né, do querer transformar a sociedade e fazer isso a partir de um projeto. Legal. Ou de um programa, no caso. Né? Então, pensa só a complexidade desse programa, né? De você pensar uma transformação que só vai acontecer daqui 20 anos. Talvez você nem... sei lá, alguns idealizadores do projeto talvez já não estejam vivos hoje, outros estão, né? Mas é uma mudança que não é para o seu governo, inclusive, né? É para o próximo. Né? É pensar longe. E é muito interessante, Dani, porque eu acredito muito na política pública e na força dela, tanto é que o nosso segundo livro está aqui no cantinho, vocês estão vendo ele aqui, ele é um livro absolutamente gratuito, ele é um livro que eu fiz juntamente com o ICMBio de Carajás, no Pará, e ele é um livro público, ele é um livro gratuito, justamente para que a gente consiga difundir cada vez mais essa técnica, esse conhecimento para outros colegas gestores também, para que a gente possa, enquanto país, subir o nosso nível de domínio sobre isso tudo, porque isso é extremamente importante. Eu posso dizer, pessoalmente, conheço pessoas que vieram, eu sou do Rio de Janeiro, então vieram de comunidades como Alemão, e outras comunidades, Rocinha e outras, que hoje vivem exatamente essa transformação que você falou. Tem empregos que, infelizmente, seus pais não tiveram condições de ter. E eles tiveram essa transformação de vida justamente em função de uma política pública que deu essa condição. Então, eu sou super a favor. E aí a gente falou um pouquinho do público, agora vamos já encaminhando para o final do nosso momento aqui juntos, Dani, falar um pouquinho do privado. Como é que você enxerga a capacidade das empresas em fazer avaliação, em fazer monitoramento de projetos socioambientais? Eu acho que tem um interesse crescente pela área, né? Fora do Brasil, de novo, isso já existia há mais tempo, já está mais amadurecido, principalmente empresas grandes, elas têm suas áreas de sustentabilidade, algumas com políticas de monitoramento, de avaliação de impacto, né? Colocam isso como requisito dos seus projetos. No Brasil, isso já está ocorrendo há pelo menos uns 15 anos também, né? Em geral, empresas grandes, mas tem algumas empresas médias que já estão despertando para isso. De novo, é a forma de comprovar que o dinheiro que elas investem, né, está sendo bem utilizado nos projetos
de sustentabilidade. Então, é um interesse crescente, e não é só... Vamos separar um pouco a sustentabilidade numa vertente mais filantrópica, por exemplo, e numa outra vertente mais ligada a impacto social e a valor compartilhado, por exemplo. As duas vertentes têm suas necessidades de avaliação, né? Filantropia, eu não eu estou doando dinheiro para produzir uma mudança, eu não estou jogando dinheiro fora, eu quero ver o resultado. Então, quem doa o dinheiro ou quem financia o projeto quer ver resultados e vai exigir saber se o dinheiro foi bem utilizado. E o lado de projetos de impacto já tem, por si só, a noção de impacto embutida ali, né? Eu quero produzir um impacto. O propósito do meu projeto social é produzir um impacto social, né? E, se possível, ser lucrativo também, né? Então, tem um interesse muito grande, tem várias empresas investindo pesado nisso. Algumas começaram por necessidade e depois se convenceram que era o melhor caminho. Outras já tiveram contato com isso de outras fontes e adotaram como um caminho mesmo, né? E além das empresas, tem muitas fundações privadas importantes. A gente pode citar várias aqui, né? Tem a Fundação Itaú Social, tem o Instituto Unibanco, a Fundação Vale, o Instituto Vale Cultural, e várias outras que eu nem vou conseguir lembrar. A Fundação Instituto Natura, Fundação Natura, não tenho certeza agora, né? Tem várias instituições, Fundação Ayrton Senna também. A área de educação, principalmente no Brasil, as fundações privadas com foco em educação, elas têm uma ênfase muito grande no monitoramento e na avaliação, principalmente na avaliação experimental de impacto, né? Eu posso falar até com algum conhecimento de causa, eu trabalhei no Instituto Unibanco, fui o coordenador de avaliação, pesquisa e avaliação lá, né? Eles têm uma avaliação de impacto experimental super bem desenhada, foi o Ricardo Paes de Barros, do INSPER, que desenhou, um dos responsáveis pela avaliação do Bolsa Família. Então, é algo extremamente cuidadoso, né? E eles têm um programa muito interessante que tem foco na melhoria da gestão escolar das escolas públicas de nível médio. Então, é praticamente uma política pública que eles fizeram. E eles conseguiram demonstrar, através de uma avaliação experimental, que eles produzem um impacto aí da ordem de 3 a 5 pontos no IDEB, nas escolas em que receberam o programa Jovem de Futuro. Talvez o número não seja exatamente esse, faz tempo que eu trabalhei lá. Mas as escolas que receberam esse programa tiveram um acréscimo muito significativo na nota de IDEB dos seus alunos e da escola como um todo, se comparadas com as escolas que não receberam, né? E é uma forma de fazer avaliação muito rigorosa feita no âmbito privado. Custa caro fazer uma avaliação dessa. Nessa escala que eles fizeram, talvez só o governo consiga bancar algo igual. Custa caro mesmo, né? Fundação Itaú Social, a mesma coisa, Fundação Ayrton Senna também. Então, elas se tornaram pioneiras e, ao mesmo tempo, formadoras. Muita gente se formou ali. A Fundação Itaú, inclusive, tem um curso de avaliação de impacto. É outra referência para quem estiver interessado. Eles têm mais de um curso. Tem um curso mais generalista para gestores e tem um curso altamente técnico, que é para quem vai atuar sendo avaliador de fato, né, com conhecimentos de estatística, de econometria. É um curso até concorrido. Ele é gratuito, mas ele é bastante concorrido, tem uma seleção. Quem tiver interesse, realmente vale a pena procurar, né? Todo ano eles abrem esse curso. Então, o setor privado no Brasil evoluiu muito. E hoje, eu vejo o setor privado como um setor bastante progressista até. Esse setor privado, né, das grandes fundações, principalmente, é bastante progressista, né, defensor de valores democráticos, né, de prestação de contas, né, de transparência, que são valores fundamentais dentro da gestão de projetos sociais, né, isso é necessário, né, de participação pública também. Então, tem um cenário aí bastante animador, eu diria, assim, tem bastante espaço, eu acho que tem possibilidades de crescimento dentro dessa área, tem um movimento de profissionalização nas universidades, já com foco nessa área, então acho que as coisas estão caminhando numa boa direção. Claro que tem desafios também, né? A gente está no Brasil, o Brasil
tem uma história, tem um passivo histórico enorme para ser tratado, que acaba reforçando ainda mais a importância dos projetos sociais aqui, sejam eles projetos pequenininhos, né, ou projetos gigantescos. O importante é ter o seu projeto, ter o seu planejamento, né, gerir ele bem para produzir a mudança que se quer. Legal. Boa, Dani. E aí, Dani, para a gente fazer um fechamento aqui na nossa fala de hoje, já vou deixar também um convite para os colegas assistirem. Semana que vem a gente começa a websérie do livro, esse que está aqui atrás de mim, que é o livro que a gente publicou no ano passado. A gente vai começar uma websérie, cada quarta-feira a gente vai tratar de um capítulo do livro. A gente começa ela semana que vem com o professor Frederico Loureiro, titular da UFRJ, e ele faz o prefácio do livro, então a gente vai começar a websérie com ele. Então já deixo aqui o convite para todos os colegas que estão nos assistindo, para se inscreverem. Vou deixar todas as informações na descrição do nosso vídeo, e as pessoas podem entrar e assistir. E aí, Dani, para a gente concluir a nossa fala de hoje, eu queria te fazer uma pergunta, e aí depois queria que você trouxesse assim, as palavras finais para quem, de repente, gostou do nosso papo aqui, quer se especializar mais, quer entender mais sobre avaliação de impacto e resultado de projetos socioambientais. É uma palavra assim, inspiradora para o pessoal continuar a trajetória. E antes da gente partir para esse finalmente, eu vou te fazer uma pergunta, viu? Bem filosófica também. Dito isso, né, tudo que a gente falou até aqui, gerenciar projetos, Dani, é uma arte ou uma ciência, Dani? Essa é ótima também. Eu acredito que é um pouco dos dois. Assim, como uma pessoa que vem da área mais científica, claro, tem um peso muito grande para a ciência. Tem técnica, tem ciência, tem repetição, tem tentativa, tem várias coisas aí. Mas tem um lado de sensibilidade, né, de sutilezas, que está mais próximo da arte, né, que talvez seja até mais difícil, e eu acredito que é mais difícil do que a parte puramente técnica e científica da coisa. Então, esse é um lado que você não aprende de uma hora para outra, né? É difícil de aprender, precisa de muita experiência, muito tempo, às vezes. Algumas pessoas têm esse talento inato e já despontam logo de começo, mas a maioria de nós, mortais, vai demorar um tempo para aprender isso, né? E a gente está numa época onde cada vez mais se fala, né, da importância de fazer uma boa gestão de pessoas, né? Eu brinco, eu falo que a gestão de pessoas para mim, a disciplina mais difícil de todas. Entender expectativas, né, motivar, convencer, saber ouvir. Eu acho que saber ouvir é uma das coisas mais difíceis no dia de hoje. As pessoas têm pressa e não ouvem, né? Precisam ouvir mais, né? Já diz o clichê lá, nós temos 2 ouvidos e apenas uma boca, né? É verdade. Ouvir mais. Então, tem uma proximidade enorme da arte, sem dúvida que tem, né? É um métier na acepção da palavra, né? É algo que se aprende de forma muito lenta e demorada nesse ponto. Tem um aspecto também, Dani, que você falou, historicamente, comunicação é a área que dá mais problema em gestão de projetos, né? E comunicação tem a ver com essa interlocução, né, entre pessoas, pelo menos 2, né? E em projetos você tem uma equipe aí que muitas vezes supera, né, 10, 15, 20, e às vezes pessoas em países diferentes, então você imagina o quanto é difícil. E aí entra arte, porque é realmente nuances, né, detalhes, sutilezas, possibilidades, que não é a letra fria ali do número 2 e 2 são 4, não é isso, é para um outro Exatamente. campo, né, que a gente ter paciência, né? Entender que às vezes o seu colega não entendeu mesmo e aquilo é difícil de entender. Você tem que explicar de novo, ser persistente. Então, é uma parte que é uma arte, de fato. Assim. E nem sempre é coisa do óbvio, né, Dani? Nem sempre é óbvio para a gente, está óbvio para o colega e vice-versa, né? Tem uns dias que nem sempre a gente está num bom dia. A gente fala muito em separar pessoal e profissional, mas assim, no final das contas é impossível, porque você é um ser humano só, né? É impossível. Então, de repente faleceu um parente, brigou com o namorado, com a namorada, né? O cachorrinho morreu, foi internado, você não vai para o trabalho da mesma maneira, óbvio, né? A gente não é robô. Então tem tudo isso. E aí, cada vez mais, né? Você vê a saúde mental como se tornou um tópico altamente do dia, né? Totalmente contemporâneo.
nunca se falou tanto de questões de saúde mental. Inclusive, um ponto que foge da nossa discussão, mas que eu acho legal abordar aqui, como as empresas estão dando importância agora à saúde mental dos seus funcionários. Era um tabu antigamente, ninguém falava nisso, era perigoso falar nisso. E hoje é discutido. É verdade, é verdade. E cada vez mais. E assim, Dani, vou até dar uma fugida aqui no nosso script um pouquinho, no final, porque me ocorreu essa pergunta, eu acho que eu preciso te fazer. O que é nosso bate-papo aqui todo de monitoramento e avaliação de projetos socioambientais, como é que você conecta isso com o ESG? Você acha que tem alguma conexão possível desses dois assuntos? Sim, tem tudo a ver, na verdade. De novo, é a forma de comprovação, é a forma de mensuração, né? Aqueles relatórios de ESG, sem um bom processo de monitoramento, principalmente, eles podem ser altamente falsos, assim, eles podem não estar refletindo o que é real, de fato, né? Você tem que conseguir auditar um relatório desse, né? Então, se você tem um processo sistemático de monitoramento e de avaliação, você pega um relatório desse e faz a conta de trás para frente, né? Você consegue auditar ele e falar, não, o que você está reportando aqui, de fato, é verdadeiro. Ou, se teve alguma diferença, é muito pequena, é negligível, né? Então, é uma das áreas fundamentais para essa agenda, né? E pelo tipo de projeto relacionado à agenda ESG também, né? Os projetos dessa agenda, todos precisam muito de monitoramento e de avaliação. Eu falei só do report, porque é algo que sempre às vezes me incomoda. Eu leio muito reportes e eu falo, poxa, de onde tiraram esse número, né? Às vezes eu estando por dentro de algumas empresas, eu olho e falo, não sei de onde veio esse número. Porque é isso, né, Dani? Falando dessa pauta ESG, a ESG, ele necessariamente precisa ter lastro na realidade, né? Sim. Então, o que acontece no relatório de sustentabilidade tem que estar refletido na realidade. Muitas vezes a gente vê, inclusive, casos já de multas, né? Porque ao se verificar, não se checa esse lastro na realidade. Então, quando a gente traz o tema, a relevância do tema de monitoramento e avaliação de projetos socioambientais, e como a agenda ESG fala lá do social e fala do ambiental, são esses projetos que vão, de fato, permitir que as empresas aumentem a maturidade ESG, né? Exato, e hoje toca, inclusive, aonde mais dói nas empresas, no bolso, né? Você pode perder muito dinheiro se reportar mal uma meta, uma questão, ou frustrar uma expectativa relacionada pelas emissões, a mudança dentro da empresa, né? Então, é importante, medir bem é importante. Para mim, hoje, eu acho que é tão importante quanto o setor contábil da empresa. Se você faz um balanço empresarial mal feito, pode gerar multa, pode gerar N problemas, pode gerar um processo criminal, inclusive, né? E se você faz uma contabilidade ambiental ou social da empresa mal feita, isso também pode gerar problemas. É fundamental. Credibilidade, né, Dani? A partir do momento que você monitora, mostra lá a memória de cálculo, mostra de onde veio, porque às vezes as empresas elas cometem erros por desconhecimento. Sim. Outras vezes por uma questão de malícia, né? Uma questão maldosa. Mas às vezes é por falta de conhecimento também, né? Por falta de conhecimento do seu corpo técnico. Aí por isso que a gente fala tanto também da importância da capacitação, do treinamento, né? Para que o corpo técnico daquela empresa esteja sempre evoluindo, esteja sempre acompanhando. Então você pode negligenciar por não saber ou por má intenção, mas muitas vezes é uma falta de conhecimento também, né, Dani? Sim. No direito penal, eu falo em 3 causas, né, que é a questão da negligência, imprudência ou imperícia. Isso, negligência, imprudência ou imperícia, exatamente. Então, eu posso padecer de imperícia, ok, eu não sei fazer muito bem, eu fiz o que eu consegui e não ficou bom. Acho que a pena para isso é refazer o trabalho, né? Imprudência já é mais problemático, né? Eu não tomei os cuidados necessários, né? E a negligência já beira a má fé, né? Então eu conheço, sei que é importante e negligencio, né? Estou ignorando. Então é mais problemático.
Exatamente. Show, Dani. E aí, Dani, a gente chegou ao fim do nosso momento, achei que foi ótimo, muito conhecimento. Para quem não pôde assistir ao vivo, assista a gravação, vai ficar disponível no canal do YouTube. O Daniel, eu tenho o prazer de trabalhar com ele de segunda a sexta, né, Dani? Então, eu estou em contato, mas na descrição do vídeo eu vou deixar os contatos do Dani também, para vocês se conectarem com ele nas redes sociais, no LinkedIn. E assim, vou dizer que digo por experiência, é um menino doce demais, muito competente, muito solícito, e que é sempre um prazer estar trocando com ele, e vocês vão gostar muito de conversar com o Dani também. Dani, muito obrigada pela tua participação, foi ótimo. E deixo contigo as palavras finais, meu amigo. Olha, eu também gostei muito, acho que é super bom conversar com você sempre e trocar essas ideias e poder compartilhar isso com as pessoas é muito legal também. Que pena que não deu para fazer ao vivo, acho que se tivesse participação do público, né, seria mais interessante ainda, mas a participação está aberta para depois, né, as pessoas podem entrar em contato, ter o maior prazer em conversar, em responder, de repente marcar um café, enfim, o que rolar. Né? A gente está aí junto. E queria te agradecer de novo pelo convite e pela oportunidade, né? Você já é um que já minha colega, ao mesmo tempo, uma estrela já, né? Já tem 2 livros, tem um canal, produz muito conteúdo, tem um desempenho no trabalho incrível, enfim, eu aprendo muito também com você, não tenho a menor dúvida, além de ser uma pessoa sensacional, com sensibilidade, né? Bem-humorada, enfim, um ótimo colega. Dani. Obrigada, meu amigo. Obrigada, viu? E semana que vem estamos juntos, né? De novo. Seguimos. Estou de férias, mas estamos aí semana que vem. Tá ótimo, te aguardo. Tá Vou certo. deixar a casa arrumada para quando você voltar. Tá certo, meu amigo. Eu vou encerrar aqui, mas depois te mando o WhatsApp, tá bom? Tá legal. Obrigada, meu amigo. Boa noite, pessoal que nos acompanhou. Boa noite a todos. Boa noite. E até a próxima. Até. Tchau, tchau.